Boa noite, doutor Felipe, tudo bem? Tudo bem, querida, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite, turma. Sejam todas bem-vindas. Hoje a gente vai ter um papo sobre lipoaspiração, sobre mamoplastia, sobre abdominoplastia, os cuidados pré e pós-operatórios, né, Juliana? Com Isso nutrição, mesmo. com emagrecimento, que é tudo muito importante, não é isso? Ah, com certeza, né? Inclusive, eu queria aproveitar, assim, para agradecer mesmo a oportunidade, né, doutor Felipe, de estar falando desse assunto, porque eu vejo, assim, que a parte de alimentação hoje tem ganhado uma notoriedade muito grande em várias áreas, né, da medicina, e com a cirurgia plástica também não pode ser diferente, né? Quando a gente está pensando ali em ter uma recuperação mais rápida, uma cicatrização melhor, a gente tem que pensar na nutrição do nosso organismo, a gente tem que estar bem preparado para isso, né? Exige ali um planejamento, uma organização, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então, é um prazer muito grande para mim estar aqui falando disso, né, que é um assunto que eu amo muito, estudo há muitos anos, e compartilhar com vocês. E eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas em relação à alimentação, porque a alimentação em si, né, a nutrição é muito controversa. As pessoas ficam perdidas, sem saber, meu Deus, e agora? Eu posso comer ovo ou não posso? Eu posso tomar leite ou não posso? Então, existe mesmo, né, essas dúvidas, e eu estou aqui hoje, então, para poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, daquilo que eu faço no meu dia a dia mesmo. Bacana, Juliana. O prazer é todo meu, tá? A gente, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter essa parceria mesmo, né? Entre a medicina, a cirurgia, a nutrição e as diversas áreas da saúde, né? O que a gente tem visto hoje em dia são pacientes muitas vezes perdidas no pré e no pós-operatório, cirurgiões e médicos preocupados só com o procedimento cirúrgico em si, com o tratamento médico em si, e uma paciente que fica meio perdida mesmo, né? Meio solta nesse processo todo, né? Eu acho que cada vez mais o acompanhamento multidisciplinar que a gente tem visto no consultório e o que a gente tem visto também o que a gente tem visto mesmo, o sucesso maior mesmo a gente consegue com o atendimento multidisciplinar, né? O acompanhamento da nutricionista, o acompanhamento da fisioterapeuta, acompanhamento não só do médico também, e no pós-operatório fazer um acompanhamento desse de nutrição eu acho primordial, né? As pacientes muitas vezes elas pensam que esses cuidados são só pré-operatórios, né? No processo de emagrecimento para poder fazer o procedimento, mas a gente sabe que existe todo um cuidado pós-operatório para que não só o resultado se perca, né, caso o paciente ganhe muito peso, mas também a gente sabe que existem alimentos inflamatórios, alimentos que podem prejudicar a cicatrização da paciente, é isso que a gente vai começar a falar um pouquinho, né? Juliana, em relação ao pré-operatório, hoje, por exemplo, no consultório, eu atendi 2 pacientes que elas estavam em processo de emagrecimento. Elas chegaram no consultório com IMC um pouco acima daquilo que a gente considera o ideal, mas já preocupadas em chegar num peso adequado para a gente fazer o procedimento, né? E em relação à cirurgia em si, a gente sabe que para o resultado e para a segurança do procedimento, é muito interessante que a paciente esteja no peso adequado para que o procedimento tenha um resultado estético adequado, né? E que a segurança também durante a cirurgia, por exemplo, uma lipoaspiração em que a paciente não está no peso, a gente não vai ter um resultado bacana e o volume de lipoaspiração pode ser muito grande e isso trazer para a paciente algum risco, né? O que você acha que operar no peso adequado, e não só isso, o que você acha que o cuidado pré-operatório de nutrição, Juliana, é importante para que a gente tenha sucesso na cirurgia e também na mudança de mindset, né, de mentalidade da paciente? O que você acha sobre isso? Então, eu sempre converso muito com os meus pacientes, né, principalmente elas que às vezes chegam tão muito ansiosas para fazer a cirurgia logo. Com essa pandemia, então, isso aconteceu com muita frequência, porque as pessoas já estavam com a cirurgia programada, às vezes, e aí tiveram que adiar um tempinho, e ficaram ansiosas, e começaram a comer mais, e ganharam peso, e assim, e aí querem fazer para logo, né, a cirurgia, já estão se programando ali há um tempo. Só que realmente, eu vejo, assim, eu acompanho pacientes que, por exemplo, operaram um pouquinho acima ali do peso que elas gostariam, e falaram, depois da cirurgia eu vou continuar, vou fazer meu processo de emagrecimento para poder ficar do jeito que eu quero. Só que o que aconteceu? A paciente fez, por exemplo, a cirurgia de abdominoplastia e mama. E depois que ela chegou no peso que ela gostaria, ela ficou com excesso de pele, né? Ficou com excesso de pele ali da abdominoplastia, porque, né, vocês cirurgiões vão olhar ali para o paciente o que é possível fazer naquele momento. Só que se depois ela tem um peito grande de peso, vai alterar o resultado final da cirurgia dela, né? Então, vai ter ali pele, às vezes o peito não vai ficar no lugar que ele estava, ele vai cair um pouco, vai ter mais pele, vai ter, às vezes, realmente, algum processo cicatricial também que não fique tão interessante. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência mesmo, né? De estar bem próximas daquilo que elas querem, do peso, né? Da estrutura física mesmo que elas querem, para que os resultados delas sejam realmente duradouros, porque do contrário pode mudar ali num período curto de tempo, e teve pacientes que falaram, vou ter que fazer de novo, né, vou ter que fazer uma reintervenção, porque aqui tá sobrando pele, não tá legal assim também. Não então, por isso ideal, que né, Juliana? exatamente. É isso aí. E o que eu vejo também muito, às vezes, você falou dessa pressa que as pacientes têm de operar, aproveitar a pandemia, e a gente vê paciente fazendo bobagem, né? Fazendo aquelas dietas malucas, tomando remédio, emagrecendo às custas de perda de saúde. Então, Exatamente. Assim, o que você costuma recomendar para as pacientes em termos de emagrecimento pré-operatório, o tempo ideal para que elas emagreçam com saúde, né? Porque o importante é isso. A gente sabe que esse emagrecimento sanfona, muitas vezes é aquela paciente que dá aquele pico de emagrecimento e depois perde tudo, ou opera, tem esse emagrecimento, perde a saúde, opera numa condição ruim, né? Com potássio alterado, proteína alterada. Então não adianta a gente ter esse desespero para poder emagrecer, para conseguir operar no peso adequado e perder a saúde. O que você costuma orientar para o pessoal para poder emagrecer com a saúde e também para a gente chegar no peso adequado e operar da melhor maneira possível, né? Da melhor condição possível?
Então, eu sempre converso muito com os pacientes também, no quesito assim, porque esse imediatismo todo, né, que a gente realmente repara, hoje os pacientes, eu vejo assim, que eles têm um pânico, por exemplo, de carboidratos. Então, as pessoas começam a fazer aquelas dietas muito restritivas em carboidrato, começam a consumir muita proteína, e são alimentos, né, a proteína de origem animal, são muito inflamatórios. Isso vai influenciar diretamente depois no processo de cicatrização. Só que os pacientes nem sempre têm consciência disso. E acham que o que eles estão fazendo ali antes da cirurgia não interfere em nada no resultado final depois. Então, eu sempre conscientizo muito dessa questão. Você tem que ter uma alimentação que seja equilibrada. O que eu costumo fazer lá no meu consultório, né, quando o paciente chega para mim, aí a gente vai programar a cirurgia, né, vai programar, na verdade, a data ali para poder ter a perda de peso, nós fazemos todos os exames de sangue, eu vou ver se esse paciente realmente ele tem os nutrientes necessários, né, para poder ter uma boa cicatrização. Se não tem, nós vamos fazer a suplementação e vamos fazer uma alimentação que tenha realmente equilíbrio. A gente tem que buscar a saúde. Por mais que os pacientes falem, mas eu não consigo, eu já tentei vários tipos de dieta, o que funciona para mim é só coisa radical. Não adianta, a pessoa tem que mudar esse pensamento. Porque isso depois, até para a cirurgia mesmo, para o resultado lá na frente, vai ser ruim, porque a pessoa começa, é aquilo que você falou, né, esse efeito sanfona, ela não consegue manter ali o resultado, ela não consegue manter uma alimentação favorável para que ela fique do jeito que ela está ali depois da cirurgia e começa muito a engordar. Então, o que eu sempre falo assim com os pacientes, eu busco muito, por exemplo, uma coisa que preocupa também os pacientes depois da cirurgia é a questão de intestino preso. Muitas vezes os pacientes não conseguem emagrecer. Exatamente. Por quê? Porque, primeira coisa, o intestino já não funciona bem. Então, hoje a gente tem assim, estudos mostrando a ligação de um intestino saudável com o emagrecimento saudável, né, com a saúde em geral do nosso corpo. Então, eu sempre vou perguntar, seu intestino, como é que ele é? Ele funciona bem? Seu intestino é muito peso? Não, tem muitos quadros de diarreia. Gente, a gente precisa entender que isso não é normal, para início de conversa, né? As pessoas chegam lá no meu consultório e falam assim, meu intestino é preso, ponto. Do tipo, é isso, né? Então, assim, não tem essa consciência de que algo está errado. Sim. Então, a gente já tem que começar a controlar essa parte toda, eu falo que hoje a gente tem ali todo um passo a passo, realmente, para a gente conseguir fazer com que o intestino da pessoa funcione bem, para que até no pós-operatório imediato ela não sofra com isso, porque tem muitas pacientes que sofrem, né? A gente vê muito isso acontecendo, né? Inclusive, Juliana, assim, o normal, que a gente vê natural no pós-operatório, é que a paciente fique mais constipada mesmo na primeira semana, por exemplo. E depois disso, a gente passa alguma medicação, alguma coisa para poder ajudar. Mas a gente sabe que um cuidado pré-operatório adequado, uma alimentação adequada, pode ajudar a evitar que isso aconteça, não é mesmo? Exatamente. Eu vejo muito isso, assim, as pessoas ficam desesperadas, aí tem que, às vezes, até tem que usar medicação, ou então, às vezes, tem pessoas que têm que ir para o hospital, realmente, né, para poder ajudar no processo. Isso, exatamente. Ainda mais no muito, né? Assim, eu falo que é um efeito ruim ali no pós-operatório. Se a gente pode prevenir isso antes, para que, né, o paciente ter que realmente passar por isso? É normal mesmo, né, ter um pouco de constipação, até por causa das medicações, dos antibióticos que mudam ali uma microbiota, né, no intestino. Né? Os analgésicos. Pode causar essa dificuldade mesmo. Isso, o próprio medo do paciente, né, porque às vezes fizeram cirurgia no abdômen, ali de fazer força, né, de realmente prejudicar de alguma forma a cirurgia. Então, isso que eu sempre falo, a gente já regula toda essa parte intestinal antes do paciente, porque no pós-operatório eu já passo ali, e não adianta assim, as pessoas ficam, que alimento que eu como para poder melhorar meu intestino? Gente, não é só um alimento, é um conjunto de estratégias, né, que a gente tem que oferecer fibras, tem que ter uma boa hidratação, as fezes têm que estar bem lubrificadas, porque do contrário, senão tem muita dificuldade para sair. Então, o consumo de gorduras boas é importante para poder ajudar nisso. E eu vejo os pacientes terem muito medo de gordura, por exemplo, né, não sabe que tipo de gordura consumir depois da cirurgia. E vou engordar, né, sempre. Vou engordar, vou prejudicar meu corpo. Então, por isso que às vezes acontece, não tem orientação nenhuma, as pessoas acabam não sabendo o que realmente consumir, e aí tem esses efeitos colaterais ruins, né? Então, realmente, a gente precisa programar tudo isso antes. E o emagrecimento é a mesma coisa. A gente tem que emagrecer de uma forma que eu falo assim, tem pacientes que me procuram antes, com 3 meses antes da cirurgia, que é um tempo ótimo, né? Porque aí a gente consegue programar muito bem, não tem muito desespero. Tem pessoas que, por exemplo, hoje são muito adeptas a jejum. E mesmo o jejum, eu falo, pode ser uma estratégia de emagrecimento? Pode, se for bem orientado. Porque se você faz jejum também e não sabe o que comer na hora de se alimentar, né, no período alimentado, e deixa de colocar ali na sua alimentação esses nutrientes importantes que vão favorecer o processo cicatricial, você pode se prejudicar depois. Então, tudo é possível. A gente tem que organizar a alimentação e fazer com que a pessoa realmente vá com o melhor estado de saúde que ela puder para a cirurgia. Vou te contar um caso de um paciente que eu tive uma vez, ela chegou no consultório e falou assim, doutor, eu vou emagrecer. E realmente começou o emagrecimento, só que chegou na véspera da cirurgia dela, faltando 15 dias, ela ainda tinha que perder uns 5 quilos. Resultado, essa paciente entrou numa espiral tão grande de que ela precisava operar, ela fez uma dieta maluca dessa e chegou desidratada para a cirurgia. Resultado, a anestesista cancelou a cirurgia dela. Então, não é a todo custo que a gente precisa perder esse peso, né? Tem que perder. Na verdade, Juliana, vou só interromper um pouquinho. Seguinte, turma, vocês estão vendo aqui embaixo, tem um aviãozinho, vocês podem clicar nesse aviãozinho e marcar alguma amiga sua que queira ver essa nossa conversa, tá? Eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar dessa conversa nossa sobre nutrição e cirurgia plástica. Então, pega esse aviãozinho aqui, ó, e marca umas 2 ou 3 amigas suas para poder bater papo com a gente aqui. No final, nós vamos abrir para poder responder algumas questões, algumas perguntas. Então, não perde essa oportunidade, não. Fala para a turma aí, tá bom? Juliana, é o seguinte, outra questão também que me preocupa muito no pré-operatório, eu queria ver o que você acha. Claro que, assim, não é muito approach, não é muito a entrada da nutrição, mexer com medicação. Mas outra coisa que me preocupa muito no pré-operatório são essas pacientes que fazem uso dessas medicações para poder emagrecer e que muitas vezes essas medicações podem prejudicar o procedimento cirúrgico e a segurança do
procedimento, né? A gente sabe, Sim. por exemplo, que existem várias medicações que geram um aumento do metabolismo, e às custas desse aumento do metabolismo, a gente tem aumento da pressão, a gente tem aumento da frequência cardíaca, e aí sim a paciente aumenta o metabolismo e perde peso, né? Mas se faz uso dessa medicação no pré-operatório, e até na véspera da cirurgia, isso pode sim gerar um risco maior da gente ter problema durante o procedimento. Ela pode fazer uma hipertensão, ela pode fazer um pico hipertensivo. Então, nesse sentido, é importante a gente ter esse acompanhamento e suspender essas medicações, né, de emagrecer no pré-operatório, antes, pelo menos uns 15 dias antes. E aí, nesse intervalo de 15 dias, muitas pacientes me falam assim, doutor, se eu parar com essa medicação, eu vou engordar esses 15 dias. Não vai ter jeito, eu vou perder aquilo que eu ganhei. E aí vem o cuidado que a gente deve ter com a nutrição nesse intervalo, né, justamente para não perder esse peso que ela, não ganhar, né, voltar a ganhar esse peso que ela perdeu às custas de muito sacrifício. Então, assim, é importante a gente ter esse acompanhamento antes da cirurgia, não é verdade? É verdade. Realmente, eu vejo, assim, tem pacientes que criam essa dependência muito grande do medicamento. Porque, na verdade, alguns medicamentos vão, às vezes, diminuir um pouco o apetite dessas pacientes, né? Vão aumentar o metabolismo, como você falou. Mas existem formas, até, assim, naturais também da gente fazer esse tipo de abordagem com os pacientes. Uma coisa também que é muito importante, eu vejo que tem muita dúvida, é até mesmo sobre as medicações consideradas naturais. Os chás, os fitoterápicos, né? Que alguns pacientes usam, não acham que tem importância, não acham que isso pode influenciar na cirurgia, não contam para o cirurgião, falam nada que estão tomando. Eu tive um paciente que tomava ginkgo que é um fitoterápico que pode causar um sangramento muito grande. A gente não informou a gente sobre isso. Exatamente. Né? Teve um sangramento durante a cirurgia importante e a gente não sabia o que. Depois falou assim, não, doutor, eu só tomo fitoterápico. O que você toma? Ginkgo. Então, assim, os fitoterápicos nem sempre eles são 100% sem efeitos colaterais, sem complicações. Exatamente. É o que eu instruo muitos pacientes, porque realmente ali na consulta eu fico ali realmente, gente, me fala a verdade, você toma algum fitoterápico, tô tomando chá, e principalmente para essa questão do emagrecimento. Então, por exemplo, às vezes o paciente toma essas medicações para aumentar o metabolismo, aí quando para de tomar essas medicações, fala, opa, então deixa eu ver o que eu posso aumentar o meu metabolismo. E aí vai ali para os chás, por exemplo, chá verde, a canela. E esses alimentos também não devem ser utilizados antes da cirurgia, porque podem aumentar o sangramento. E aí, por isso que eu tenho que orientar muito, né? Os pacientes, olha, vocês não podem consumir esses alimentos. E exatamente isso, a pessoa não tem nem ideia. Eu tive um caso também de uma paciente que aconteceu isso. Ela foi fazer uma cirurgia de mama e lipoaspiração, ela não teve nenhum acompanhamento alimentar na época, e a mãe dela viu que ela estava muito ansiosa ali antes da cirurgia, passou para ela a medicação, assim, o fitoterápico que ela dava, que é valeriana. E ela tomou valeriana de vários dias para ansiedade, não comunicou ao cirurgião, não achou que isso pudesse influenciar, também sangrou tanto que não pôde concluir a cirurgia toda que estava programada. Aí depois, né, que ela foi realmente entender mais sobre alimentação, ela me procurou para a gente fazer essa programação toda, e aí eu falei para ela, não, mas foi essa medicação provavelmente que você usou que fez você sangrar tanto, né, porque ela teve que fazer vários exames também hematológicos depois, o cirurgião ficou preocupado, né, gente, por que essa menina sangrou tanto? Então isso tudo é muito importante, né, a gente tem que orientar em todos os sentidos mesmo, para isso não prejudicar. E outro fator que eu vejo que às vezes influencia muito, por exemplo, às vezes os pacientes não sabem, né, acabam usando esses fitoterápicos, essas medicações, e acabam tendo às vezes um sangramento maior, perdem ali muito ferro, né, os estoques de ferritina, isso influencia diretamente no processo cicatricial depois, né, retarda o processo da cicatrização. Eu não posso dizer assim, eu nunca achei artigos que relacionassem isso, mas eu percebo, por exemplo, pacientes que tiveram problemas com anemia no pós-operatório, né, tiveram que às vezes usar ali, às vezes sangue mesmo, bolsa de sangue, tiveram mais dificuldade de cicatrizar e também um acometimento um pouco maior de fibroses. Sem dúvida então, nenhuma. Assim, o que acontece, o que a gente percebe é o seguinte, a lipoaspiração em si, por exemplo, é um procedimento em que a paciente tem uma perda de peso, tem uma perda de sangue, né, escala mesmo, né, então é natural que a hemoglobina, que a paciente cai um pouco a hemoglobina, tem uma certa anemia. E para o processo de cicatrização ocorrer de maneira adequada, é importante que essa hemoglobina, né, que essa anemia, seja tratada da maneira mais rápida possível no pós-operatório. Na grande maioria das vezes a gente consegue, com a alimentação adequada, no pós-operatório, conseguir repor esse ferro para que a paciente trate essa hemoglobina, trate essa anemia o mais rápido possível. E o processo cicatricial, não há dúvida nenhuma que ele precisa que a paciente não esteja tão anêmica, né? A gente sabe que a anemia, ela dificulta a chegada de nutrientes, de oxigênio no tecido para ocorrer a cicatrização. Não chegando oxigênio, não tem a cicatrização adequada. Então, é importantíssimo que no pós-operatório, essa paciente tenha, sim, esses estoques de ferro adequados, para que tenha esse tratamento adequado da anemia, que naturalmente vai ocorrer por causa da lipoaspiração, e que o processo cicatricial ocorra da melhor maneira possível, né? Chegando ao oxigênio através dessa hemoglobina, né? Que quando a gente tem anemia e hemoglobina baixa, ela é responsável por chegar oxigênio no tecido. Sem oxigênio, não ocorre a cicatrização. E aí a gente vai ter problema não só de abertura de pontos que podem ocorrer, mas também das feridas de baixa qualidade, não é isso? Isso, exatamente. Então, por isso, né, a gente prevenir isso tudo, né? Se a gente realmente orienta, o paciente vai ali bem orientado para a cirurgia, sem dúvida pode evitar todas essas questões, né, essas complicações todas. Então, por isso que é muito importante mesmo, né, os pacientes entenderem. Eu falo que é ter essas informações, porque às vezes o pessoal fala assim, mas meu cirurgião não falou, mas na verdade você que não falou, né, para ele que você estava usando. Por falta de informação, por não imaginar que isso pode comprometer, né? Então, comprometer, perfeito. Agora, Juliana, no pré-operatório, quando uma paciente chega, por exemplo, no consultório, para poder fazer essa avaliação pré-operatória, e ela está fora do peso, eu sempre oriento a ela a
procurar um acompanhamento multidisciplinar, com nutricionista, às vezes um colega endocrinologista, para poder auxiliar ela a fazer algum diagnóstico de algum acometimento endocrinológico, alguma doença endocrinológica que possa dificultar o emagrecimento dela. Mas a gente geralmente orienta a paciente através do IMC. O que é o IMC? O índice de massa corporal, né? A gente pega o peso da paciente, divide pela altura ao quadrado, é uma formulazinha que a gente utiliza, né? E aí essa fórmula dá um número. Mas o que a gente percebe é que muitas vezes o IMC não pode ser uma regra engessada, uma regra conjugada, né? Ele é uma das orientações que a gente passa para o paciente, mas a gente vê, por exemplo, que alguns pacientes têm uma composição corporal diferente, tem mais músculo, tem menos músculo, tem mais gordura, tem menos gordura. Me conta, como é que é esse processo na consulta? Como é que você orienta a paciente? Como é que você avalia para poder orientar ela o ponto de emagrecimento ideal para ela? Então, realmente essa questão do IMC, ela é muito controversa hoje por conta disso mesmo, né? Porque, por exemplo, o IMC leva em consideração apenas a questão do peso ali na balança, né, do paciente. Hoje a gente tenta convencer os pacientes que essa questão, às vezes, do peso na balança não é o fator principal. Tem muita gente que fica ali, meu Deus, mas eu não consegui chegar naquele peso que eu queria. Mas, às vezes, aquele peso é porque ela tá com uma massa magra, né, uma massa muscular mais desenvolvida. Então, eu tenho pacientes ali, por exemplo, que pesam 70 quilos cada uma, né? Uma com uma estrutura corporal super rica em massa magra e a outra que tem uma predominância muito maior de gordura. Então, a gente tem realmente ali, hoje, a gente usa muito a questão mesmo da adipometria para poder ver a quantidade real de gordura daquele paciente, e aí sim, a partir disso, né, a gente vai fazer toda uma elaboração mesmo, um cálculo da quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura que aquela pessoa precisa, tanto para o emagrecimento, quanto também para o processo cicatricial, porque na fase de pós-operatória é muito importante a gente calcular tudo isso para o paciente, né, eu falo que cada pessoa tem uma necessidade específica, de acordo com a idade dele, de acordo com a própria estrutura corporal e de acordo com a cirurgia que foi realizada, porque se é uma cirurgia de grande porte, vai ter uma necessidade maior, se é uma cirurgia menor, né, as necessidades vão mudar. Então, isso tudo é muito importante. A gente faz, então, esses exames, por exemplo, hoje tem, inclusive, até o ultrassom mesmo de imagem, a gente pode utilizar ele para poder mensurar mesmo a camada de gordura e a camada muscular desse paciente, que tem, né, uma especificidade maior para a gente entender como é que está a composição corporal dele, e a partir disso a gente realmente vai fazer ali todo um planejamento alimentar, não somente para o emagrecimento, mas para o emagrecimento saudável, para uma boa recuperação, né? Então, isso é muito importante. E os pacientes, eu vejo que tem muita dúvida em relação a isso, né? Quanto de proteína eu preciso consumir? Porque chega a informação para eles assim, você tem que aumentar o consumo de proteína. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Falando agora de pós-operatório, vamos lá, na prática, né? As pacientes querem saber disso. O que a gente precisa comer especificamente para poder ter uma boa cicatrização do pós-operatório? Isso. A primeira coisa que eu falo, que é um foco muito grande que a gente tem que ter, é o controle da inflamação. Então, nós precisamos ter uma alimentação bem diversificada, né? Onde a gente tem ali tanto proteínas de origem animal, proteínas de origem vegetal, porque assim, a nossa sociedade, a gente tem essa questão, compra proteína. Aí a pessoa já pensa logo na carne, no ovo, né? No leite, nos derivados. Não lembram que outros alimentos também são fontes de proteína e a gente precisa ter realmente esses alimentos. Existem alguns horários que, naturalmente, o nosso corpo, ele produz mais citocinas inflamatórias, né? Por exemplo, de manhã e no fim do dia, à noite. Então, são horários importantes para a gente ofertar ali mais alimentos anti-inflamatórios, né? Nos outros períodos do dia, a gente pode consumir ali os alimentos, né, que são um pouco mais inflamatórios. Que alimentos são esses, né? Que o pessoal fica, gente, mas o que é alimento inflamatório? Os alimentos mais inflamatórios que a gente tem seria a carne, né? As proteínas de origem animal, que às vezes eu falo só carne, a pessoa já pensa logo só na carne vermelha, né? Mas aí inclui as proteínas todas, o ovo também, né? A gente não pode exagerar. Eu sempre falo que tem que ter o equilíbrio das coisas. Eu vejo às vezes pessoas comendo aí 10, 15 ovos por dia, gente, isso não, né? Isso não vai ser interessante. Não faz sentido, isso vai inflamar o seu organismo. Então, a gente tem que ter realmente esse equilíbrio. E, então, por exemplo, o açúcar é um alimento muito inflamatório, o trigo é muito inflamatório, o próprio leite, o milho e a soja, por causa da questão dos transgênicos, hoje também tem muita associação com a inflamação. Então, são alimentos que, naturalmente, eu falo com os pacientes, gente, vamos tentar reduzir. Tem pessoas que realmente, o pessoal vira assim e fala, Ju, mas se eu não for comer isso é a base da minha alimentação. O que eu vou comer, né? Exatamente, o que nós vamos comer para poder... O que nós vamos comer? Então, assim, exatamente, nós não vamos simplesmente tirar, nós vamos substituir. Então, tem pacientes que falam, Ju, eu sempre ouvi falar nesse alimento que você falou, por exemplo, às vezes eu falo do grão de bico dos pacientes, né, fazer ali pasta de grão de bico, a gente pode usar muito quinoa, podemos usar, nossa, tem uma gama tão grande de alimentos, né, que a gente pode usar para isso, e o pessoal fica assim, Ju, eu nunca nem imaginei usar esse alimento, eu já ouvi falar, mas assim, nunca tinha provado, não sabia onde que receita eu colocava aquilo. Do nosso lado a gente não percebe, né, Ju? Não percebe. Só abrir a geladeira e muitas vezes aquele alimento que está ali que a gente acha que não vale a pena é um alimento que vai ser ideal para você. Que vai ser ideal. E as pessoas têm também muito essa concepção, assim, que, não, essa alimentação, uma alimentação saudável, uma alimentação para emagrecer é cara. E não é, gente. Às vezes vai ser mais barata, né? Porque se a gente for ver realmente o preço da carne, o preço do queijo hoje, a gente vê que pesa no orçamento, né? Então, assim, são alimentos que vão ser acessíveis e a gente só precisa aprender como usar. Porque realmente é muito cômodo, a gente já está ali na nossa rotina. É difícil a gente realmente parar para poder pensar assim, opa, será que tem um ingrediente diferente que eu posso usar? Será que tem uma receita? Então, a gente faz aquilo automaticamente, né? A gente consome aqueles alimentos ali, porque está na nossa rotina, é fácil, está ali no supermercado, você já sabe onde que está, na prateleira, vai lá, busca. Então, realmente, quando eu proponho para os pacientes essa mudança, eu tento facilitar ao máximo, né, essa questão. Então, eu passo várias receitas, todas receitas muito fáceis, coisas que a gente faz ali rapidinho, 5 minutos, né, porque também meu dia a dia é muito corrido, eu tenho que ter essa
receitas para mim mesma, né? Eu tive uma paciente essa semana que me perguntou assim, doutor, será que existe a possibilidade de eu fazer algum alimento congelado para eu guardar e alimentar no pós-operatório? Porque eu sou sozinha dentro de casa. Exatamente. Eu trabalho o dia inteiro, então eu tenho que vai cozinhar para mim, quem né? vai cozinhar para mim? Então eu quero preparar o pré-operatório para poder deixar tudo preparadinho para mim lá no congelador. Eu vou lá e esquento, para mim vai ser muito mais fácil. Isso, perfeito, assim, né, todos os pacientes realmente tem que ter esse pensamento, assim, esse planejamento depois, porque é isso, às vezes você vai estar sozinho ali, né, no pós-operatório, não tem quem cozinhe, então tem, né, a gente pode sim fazer, na hora de preparar os alimentos congelados, por exemplo, tem que ter a ideia, assim, que não é igual preparar para você comer na hora, porque senão aquilo ali pode mudar mesmo a textura dos alimentos, né, então, por exemplo, a primeira coisa, tem toda essa questão, assim, de nutrição no pós-operatório envolve vários fatores, a forma como a gente prepara os alimentos é importante, então, por exemplo, eu oriento muitos pacientes, gente, na hora que você for cozinhar os seus vegetais, cozinhe no vapor. Porque se você cozinha ele ali imerso na água, você vai perder vitaminas importantes, né? Vitaminas hidrossolúveis, vitamina C, vitaminas do complexo B, vão todas na água. E aí você joga aquela água fora e perde esses nutrientes. Então, vamos fazer, perde tudo. Então, façam no vapor, porque aí você não perde. É muito melhor a gente fazer, por exemplo, carnes cozidas, né? Alimentos com caldo, do que alimentos assados ali no forno. Porque quando a gente assa esses alimentos, existe um processo chamado de glicação, que influencia muito na cicatrização, que é quando há uma alteração ali, né? É como se fosse uma mudança na estrutura ali da proteína com carboidrato, e isso atrapalha o processo cicatricial. Então, alimentos que a gente come ali, às vezes a gente tem costume disso, né? Come tudo muito assado, muito grelhado, aquela crostinha marrom, quando forma aquela crostinha ali na carne, é uma delícia. Mas para a nossa saúde, ela não é tão interessante. Então, nesse processo cicatricial, é importante que a gente adapte também, né, a forma como faz os alimentos. E para congelar, a mesma coisa. É importante que você tenha a noção do que você vai precisar consumir em cada refeição. Então, por isso que eu coloco lá, você vai precisar de tantos gramas de proteína, tantos de carboidrato, tantos as verduras, os legumes, né? Às vezes deixa só a salada ali já lavada, preparada na geladeira, para poder você ter fácil também. E na hora de cozinhar, a gente tem que, por exemplo, fazer o processo de branqueamento, que chama, que é você tem que parar o cozimento ali do alimento, senão ele continua ali naquele processo de cozimento, e aí quando você congela, forma ali cristais de água, na hora que você descongela, ele fica todo, perde, né, a consistência, perde a característica, fica ruim. Exatamente. Isso é outra coisa importante. No pós-operatório, eu vejo isso com muita frequência, assim, os pacientes, eles já perdem a vontade, às vezes, de comer naturalmente. Porque fica mais enjoado, fica isso. E aí tem a cinta, tem os acessórios ali que, né, às vezes estão pode gerar um pouquinho também de desconforto, né? Sim, exatamente. Então, eu falo que é muito importante a gente ter, quando os pacientes viram para mim e falam, Ju, não estou conseguindo comer nada, que eu olho para aquele prato de comida, não dá bem. Desce. Não desce. Eu estou mastigando a carne, não desce. E precisa, né? Você precisa desses nutrientes, precisa da proteína. Então, eu já penso nisso para os pacientes. Eu falo, olha, se você não está conseguindo consumir, nós vamos usar os chamados suplementos, né? Isso, que na verdade, eu te perguntar. Você indica os suplementos? Como é que você considera isso? Você acha interessante? Porque a gente tem muitos suplementos hoje disponíveis, né? Em forma de shake, iogurte, pó, tem uma série de possibilidades. O que você acha disso? Eu acho muito válido, principalmente nas primeiras semanas de pós-operatório, que os pacientes às vezes estão relatando isso, né? Estão com essa dificuldade de se alimentar. Então, por exemplo, hoje no mercado a gente tem de whey protein, né? Que é a proteína que vem do soro do leite, a proteína isolada de vegetais, né? Proteína isolada de ervilha, proteína. Então, assim, tem para todos os gostos, né? Quem não consome produtos de origem animal podem se beneficiar com essa proteína isolada, vegetal. Então, assim, eu oriento os pacientes a utilizar. É claro que no mercado a gente tem diversos tipos de suplementos, né? Que a gente considera, fala suplemento, eu falo assim que esses whey, essas proteínas, elas não devem entrar, por exemplo, se a pessoa ela precisa consumir 100 gramas de proteína no dia dela, ela não vai comer 100 gramas mais o suplemento, né, mais o whey. Esse whey vai entrar nessa soma, né? Então, assim, ele entra como um alimento, como um bife, como, né, qualquer outro alimento que ela possa consumir. Então, é muito prático. E, assim, a gente tem que saber escolher nutricionalmente esse suplemento. Não é qualquer suplemento, né? Você vai lá no supermercado e vê lá, suplemento aqui para poder comer pós. Não é. Tem que ter qualquer necessidade da paciente, inclusive qualquer procedimento que ela vai fazer, né? Exatamente. E, assim, eu falo até da qualidade mesmo. Por exemplo, a gente tem suplementos hoje que é proteína concentrada, e aí tem pessoas que vão ter muito desconforto com essas proteínas. A gente precisa aprender a ler a lista de ingredientes. Intestinal mesmo, né, Juliana? Desconforto intestinal, distensão, né? Exatamente. Tem muito suplemento, por exemplo, quando eu vejo ali, os pacientes me mandam a foto, né, dos ingredientes, aí eu vejo lá, tem goma, tem 3 tipos de goma, porque deixa o suplemento mais, assim, mais espesso, mais saboroso. Mas para a sua recuperação, para o seu intestino, isso não vai ser legal. Então a gente tem que, assim, eu falo que o suplemento, quanto mais puro ele for, quanto menorzinha a listinha de ingredientes que ele tiver ali, se for uma proteína isolada, hidrolisada, que favorece essa digestão, né, sem adoçantes demais, sem esses espessantes, essas coisas todas, melhor possível. Então, na hora de escolher também é importante, né, a gente tem que saber escolher esses suplementos. E também, aí é exatamente isso, assim, hoje no mercado a gente tem sopas prontas que tem ali produtos, tem que saber essa sopa também, por isso que eu falo, a gente tem que ler a lista, né? Porque tem, senão ali, se a gente tiver muitos conservantes, muitos aditivos, tem sopas que tem sódio demais, vai fazer você inchar demais, então a gente tem que escolher, porque no mercado tem de tudo, a gente tem que só saber qual comprar, né? Qual realmente usar. Agora, Juliana, em relação voltando àquela conversa que a gente estava tendo em relação ao peso, né? A gente conversou no início sobre a importância da paciente estar no peso adequado para poder fazer o procedimento, mas é importante a gente também lembrar da importância da paciente manter esse peso no pós-operatório.
né? Eu dou um exemplo claro, por exemplo, das mamoplastias, né? Quando a paciente vai fazer uma mamoplastia redutora, quando a paciente vai fazer uma mastopexia com prótese, a gente sabe que a mama, ela tem um conteúdo de gordura, e esse conteúdo de gordura, ele vai aumentar e vai diminuir de acordo com o peso da paciente. Então, se houver grandes variações no pós-operatório de peso, a mama, ela pode aumentar, distender a pele, e depois, quando ela voltar ao peso adequado, quando ela voltar a emagrecer, a mama pode criar essa flacidez e voltar a cair, ela vai perder necessariamente o resultado da cirurgia, não é verdade? E outra questão também que as pacientes muitas vezes não sabem em relação ao contorno abdominal é que o procedimento cirúrgico em si, a cirurgia, ela trata aquela gordura que está do lado de fora do abdômen, né? Então, a gente trata a pele e a gordura que estão ali logo abaixo da pele, tem a camada de gordura, mas a gente tem que lembrar que existe uma gordura que está dentro do abdômen, que não é tratada com procedimento cirúrgico, que não é tratada com a lipoaspiração, com a abdominoplastia. Essa gordura, que a gente chama de gordura visceral, a gente só consegue perder ela de maneira realmente efetiva com uma alimentação adequada, com exercício físico, com a perda de peso, né? E muitas vezes a paciente chega no pós-operatório e fica chateada muitas vezes porque ganhou peso e aí fica com aquele estômago alto, né? Fica com o abdômen mais globoso e não consegue entender. Eu fiz a abdominoplastia, eu fiz a lipoaspiração e ainda estou com o abdômen mais globoso. O que aconteceu? Será que eu preciso de outro procedimento? Será que eu preciso de mais lipoaspiração? E muitas vezes aquela gordura de dentro do abdômen, né? Gordura visceral, que está causando essa globosidade, né? Então, essa é a importância que a gente tem de manter o peso, de ter um cuidado nutricional no pós-operatório, não é isso? O que você acha? Isso mesmo. Isso mesmo. Doutor Felipe, assim, eu falo que as pessoas têm muita dificuldade hoje de emagrecer, né? E o pessoal às vezes chega no meu consultório falando assim, Ju, eu não entendo por que eu não emagreço. Eu como pouco e eu não emagreço. O que é isso? Por que eu sou assim, né? Qual que é o meu problema? E realmente, gente, por um tempo, a nutrição ela foi muito baseada nisso, né? A gente calculava ali a quantidade de gasto energético que a pessoa tem no dia dela. Se ela ficasse ali abaixo daquele gasto energético, automaticamente ela emagreceria. Então, esse era o cálculo, né? Que, assim, funcionaria muito bem. Seria ótimo, né? Se realmente fosse simples assim. Só que tem pacientes que chegam lá e falam, realmente, Ju, eu como pouco. A gente percebe que realmente ela não tá mentindo, né? Que ela come realmente insuficiente, ele não exagera e não emagrece. Então, hoje a gente tem vários outros fatores para se observar por que não está acontecendo esse emagrecimento. E aí entra de novo naquela questão que eu falei, assim, eu olho a saúde do paciente, eu busco entender o corpo dele como um todo. Porque a gente tem que entender isso, né? Se o paciente começa ali com a questão intestinal mesmo, né? Se ele não tem um intestino que funciona bem, ele pode não estar absorvendo certos nutrientes, tem falta ali de nutrientes importantes para o metabolismo, para que as nossas mitocôndrias, né, que são as organelas ali que vão produzir energia para o nosso corpo, funcione bem. Então, às vezes essa paciente não consegue emagrecer porque o intestino dela não funciona, ela precisa melhorar esse intestino para absorver melhor esses nutrientes, para que o organismo dela saia daquele estado ali, que ele entra como se fosse um estado de economia de energia, para poder recuperar e ficar, né, muito mais ativo mesmo. Então, as pacientes chegam lá e falam, eu pergunto, você se sente muito cansado no fim do dia, né? E tem pacientes que falam, nossa, eu me arrasto, da metade do dia para frente eu estou me arrastando, tem algo errado? Por que essa paciente está tão cansada, né? Ela é jovem, ela é ativa, não tem por que ela está tão cansada. Os pacientes falam, nossa, eu tenho muita dor de cabeça todos os dias. Por que esse paciente tem tanta dor de cabeça, né? O que está acontecendo ali? Pacientes que falam, nossa, eu tenho muitas crises asmáticas, eu tenho sinusite, rinite, alterações, né, frequentes, muita infecção urinária, cândida. Então, tudo isso são sintomas que, às vezes, as pessoas elas vão convivendo com elas, vão tratando simplesmente os sintomas e não percebem que pode ser algo, não tratam a causa. E aí, quando eu vou entender melhor, a pessoa, às vezes, ela fala para mim, não, realmente, quando eu consumo mais bolo, mais pão, eu me sinto pior mesmo. Então, será que é alguma coisa que ela está consumindo que está deixando esse estado dela? Será que tem alimentos específicos que estão prejudicando todo o funcionamento do corpo dela? E é aí que a gente vai investigar realmente. E muitas vezes eu proponho ali para os pacientes 2 semanas, né? Que a gente pode retirar alguns alimentos que a gente sabe que causam mais sensibilidades alimentares, podem estar relacionados ali com intolerâncias e que causam todas essas reações e que atrapalham diretamente a perda de peso. Então, é muito importante a gente investigar tudo isso. Então, a gente faz esse acompanhamento, vê se realmente esses pacientes, porque tem pessoas que falam assim, Ju, realmente, eu retirei esses alimentos, eu substituí por outros, né, alimentos, e eu sou outra pessoa agora, eu tô muito mais bem disposta, aquelas sintomas todos que eu tinha, né, eu realmente melhorei completamente, não tive dor de cabeça nesse período, e aí ela vai começar a conhecer melhor o corpo dela. Então, eu falo que isso é muito importante, isso é um processo, assim, o emagrecimento, ele vai acontecer de uma forma muito mais fácil, a pessoa não vai ficar sofrendo para emagrecer, até porque, quando ela substitui esses alimentos e ela vê como é que o corpo dela funciona de uma forma ótima, né, uma qualidade de vida, como que a qualidade de vida dela melhora, ela consegue manter isso aí por muito mais tempo, né, e o emagrecimento acontece, e ela vai conseguir manter mais o resultado da cirurgia, porque eu falo assim, os pacientes que passam por cirurgia plástica, eu adoro trabalhar, né, hoje basicamente eu só trabalho com pacientes que vão fazer cirurgia plástica, porque eles são muito disciplinados, eles são pacientes que querem melhorar, têm um objetivo, isso, tem um objetivo, tem um sonho, né, estão realizando um sonho, estão felizes que vão fazer cirurgia plástica, e a cirurgia plástica... que aquilo vale a pena, né?
Exatamente. E o paciente, depois também da cirurgia, ele está muito motivado, porque ele está com a autoestima assim, lá em cima, né? A cirurgia proporciona para ele aquela imagem que ele busca há anos e não consegue ter, e ele quer manter. Então, essa mudança alimentar, ela ocorre também de uma forma muito mais simples, porque eles estão abertos a isso. Eu vejo que às vezes as pessoas não conseguem manter a alimentação porque elas perdem naquilo ali, né? Elas não têm aquele objetivo, elas não estão motivadas o suficiente. Então, os pacientes que eu realmente acompanho, eles me dão resultados excelentes, porque eles entendem a proposta mesmo, né, dessas mudanças na alimentação. E eu falo que alimentação, gente, é hábito. Você tem o hábito de consumir determinados alimentos que o seu corpo está acostumado. Então, nesse processo de mudança, a gente sofre um pouco mesmo, né? Nessas primeiras semanas, você deixa de consumir aquilo que você está acostumado e passa a consumir outros alimentos, é um pouco difícil. É uma mudança de mentalidade, né, Juliana? É uma mudança de mentalidade, exatamente. Mas depois, quando você vê essas mudanças físicas benéficas, né, você se sente muito bem, você tem a motivação para continuar. Então, eu falo que realmente, assim, você tem que dar aquele primeiro passo, né? Você tem que estar aberto realmente para poder ter essa mudança de pensamento, para poder realmente descobrir novos sabores, descobrir novos ingredientes, e isso fazer parte realmente depois do seu processo no pós-cirúrgico e para sua vida. Porque mudança de vida. É o que eu tenho falado muito para as pacientes no consultório. Alguns pacientes me procuram e querem que a cirurgia, muitas vezes, seja uma mudança de vida para elas. Perfeito. A cirurgia, ela pode dar o start desse processo todo, né? Exatamente. Pode ser um dos instrumentos. E dá esse start totalmente, né? Ele pode ser um dos instrumentos para poder fazer essa mudança, né? Mas o acompanhamento nutricional, exercício físico e a mudança da mentalidade da paciente a partir daquele momento, eu acho que é importantíssimo. Então, eu fiz um procedimento cirúrgico, eu mudei minha qualidade de vida, eu mudei meu estilo de vida. Então, tem algumas coisas que eu tenho que tirar da minha alimentação. Tem algumas coisas que eu tenho que evitar. E não é que você vai simplesmente apagar aquilo da sua vida, mas você vai passar a comer, consumir um pouco menos, né? Consumir de maneira muito mais responsável, de maneira mais pontual, né? Eu tenho que cortar 100% o doce, o chocolate. Não é isso, mas consumir de maneira adequada, no momento adequado, na quantidade adequada, não é isso? Exatamente. Tem pacientes que começam a sofrer assim, quando eu falo, por exemplo, a gente tem que controlar o açúcar, né? As pessoas falam, meu Deus, eu não vivo sem açúcar. Então tem uma dependência ali do açúcar, que eu falo, calma, não é isso. Você que está no comando, não é o açúcar que comanda o seu organismo, né? Você que tem que ter realmente essa atitude de falar, eu dou conta, né? Claro que eu consigo ficar sem o alimento. Tem, claro, pessoas que, por exemplo, eu vejo que durante um determinado horário do dia, sentem uma necessidade muito grande de carboidrato, de açúcar, e realmente às vezes pode estar relacionado até com a questão mesmo de questões hormonais, né, de produção de serotonina. Então, quando tem às vezes essa diminuição ali da serotonina, o paciente ele vai procurar alguma coisa doce para comer. Então, na alimentação, o que a gente faz? A gente, desde a hora que ele acorda, até aquele horário que é o horário que ele já tem aquela necessidade maior, nós vamos dando para o organismo nutrientes para que haja uma produção ótima de serotonina, né? A gente busca ali alimentos mais ricos em triptofano, né? Que é o caso, por exemplo, de algumas frutas, e hoje as pessoas têm muito medo de fruta, não sei por que, né? Criou-se esse medo tão grande das frutas. Então, por exemplo, a banana, o abacaxi, são frutas que são importantes, são ricas nesse triptofano, a aveia. Então, são esses nutrientes que a gente vai, né, colocando ali na rotina do paciente, que ajuda, inclusive, para que ele não tenha esses ataques mesmo de vontade de comer ali um doce, né? De vontade de... E é a hora que, às vezes, ele vai furar ali aquele planejamento que ele está empenhado em fazer. Então, assim, é um conjunto mesmo, né? A gente tem que também, não é só falar assim, você não vai consumir mais e pronto, acabou, porque realmente às vezes tem essa necessidade fisiológica mesmo, mas então a gente vai organizar a alimentação para fornecer esses nutrientes que vão ajudar até nesse controle mesmo, né? Dessa ansiedade, dessa vontade muito grande de comer doces. Bacana. Juliana, vou falar com o pessoal aqui. Gente, nós vamos começar agora a responder algumas perguntas e... respondendo, nesse aviãozinho aqui de baixo, você consegue chamar uma amiga sua que precisa fazer uma pergunta sobre pré-operatório e pós-operatório de nutrição e cirurgia plástica. Então, dá uma clicada aqui nesse aviãozinho, chama aquela amiga sua que está no pré-operatório da cirurgia plástica, que quer saber um pouquinho mais, a gente vai responder algumas perguntas a partir de agora. Vamos lá, Juliana? Vamos. Primeira pergunta é o seguinte: iogurte natural caseiro é um bom alimento para o pós? Olha, eu falo assim, que realmente hoje as pessoas têm muito medo, né, igual eu falo, tem alimentos que são muito saudáveis e as pessoas têm medo. Eu gosto muito de passar o iogurte, né, para os pacientes, principalmente nos primeiros dias de pós-operatório, para ajudar essa questão do intestino mesmo, né, então hoje eu tenho até uma receita que eu gosto muito, que é um iogurte repleto de nutrientes ali, né, porque a gente coloca aveia, coloca chia, coloca um pouquinho, às vezes, pode ser o próprio óleo de coco mesmo, para poder ter essa gordura boa ali no alimento. Então, o iogurte você não precisa ter medo de consumir, a não ser que o paciente me fale, eu como, né, quando eu consumo o iogurte, eu sinto distensão abdominal, eu sinto alguma produção de gases exagerada. Exatamente, às vezes tem particularidades, né? Mas se você se sente bem em consumir, não tem problema nenhum. O iogurte natural, ele é um ótimo alimento, sim, para se comer depois da cirurgia. Bacana, vamos para a próxima aqui, ó. Tem um suplemento que chama Cubitan, da Danone. Tem sido muito utilizado, o pessoal tem passado muito. O que você acha desse suplemento? Ele é tipo um probiótico, não é? Sim, é um probiótico. O pessoal pergunta muito, né, desses suplementos, o próprio Yakult, né, o pessoal pergunta se é bom usar. Eu não gosto muito da composição por exemplo, do Yakult mesmo, que tem às vezes muito açúcar ali na composição dele, ou do contrário, se ele exagerar açúcar, inflamatório. Né?
ele tem, por exemplo, adoçantes artificiais, que também não são interessantes, podem aumentar o estresse oxidativo, podem desregular bioma intestinal, né, fazer com que você tenha, às vezes, mais esse processo de distensão abdominal. Então, assim, hoje o que eu gosto muito de usar, até mesmo os próprios probióticos que a gente compra, né, eu tenho em farmácias, pode mandar manipular, tem pacientes que eu percebo que não toleram muito bem, porque usam e tem aquele efeito contrário, tem muita distensão, tem muita formação de gases. Hoje eu gosto muito de usar os chamados paraprobióticos, que são os chamados MAMPs, né, que, na verdade, são fragmentos da parede celular de alguns probióticos. E eles têm esse papel para ajudar no sistema imunológico, eles ajudam muito também na questão da inflamação e ajudam a regular, às vezes, o intestino ali que está tendo essas reações, né? Então, assim, a gente sempre tem que ver aquilo que eu falei, a composição daquele alimento. Individualizar, né, Juliana? Não é porque individualizar. Isso, que deu certo, também, que vai né? ser bom para você. Exatamente. Então, assim, tem que ver, se tem na composição ali, primeiro ver a questão do açúcar mesmo, né? A gente não quer um açúcar, porque quando a gente fala em açúcar, né, fala tem que tomar cuidado com o açúcar, o pessoal logo pensa no pozinho branco ali que ela adiciona nos alimentos. Mas não, tem muito alimento que a gente consome que tem o açúcar ali escondido e a gente tem que tomar cuidado com eles também, né? Então, nessa parte, assim, de esses probióticos, até mesmo esses com lactobacilos, tem que ver se a pessoa não tem uma intolerância e, às vezes, procurar aqueles que são mais naturais, que não tem muito aditivo. Bacana. Vamos passar para a próxima aqui, ó. Meu IMC é 28, porém eu tenho muita massa muscular, tanto nas pernas como no abdômen. Mesmo assim, pode ter um comprometimento no resultado final da cirurgia? Ó, baseado naquele raciocínio que a gente teve, né, Juliana, em relação ao IMC, o IMC não é uma regra fechada, não é uma regra congelada, né? É um norte. A gente tem uma noção da paciente a partir do IMC. Inclusive, tem indicações específicas de cirurgias, por exemplo, se você vai fazer cirurgia bariátrica, que não é o caso nosso da cirurgia plástica, a indicação é baseada no IMC, né? Sim. Então, a gente leva em consideração o IMC para poder indicar a paciente fazer um procedimento X ou Y, mas a gente sabe que muitas vezes tem pacientes que têm uma distribuição de gordura diferente. Vou dar um exemplo. A gente tem pacientes, por exemplo, que têm uma distribuição de gordura muito mais nas coxas. E aí você vai observar o abdômen dessa paciente, examinar o abdômen dessa paciente para fazer um procedimento cirúrgico, seja aerolipoaspiração ou seja ele uma abdominoplastia, é completamente diferente daquela paciente que tem uma distribuição de gordura mais abdominal. Então, não é uma regra fechada, né? Porque muitas vezes você tem uma paciente com IMC de 28 e uma outra paciente com o mesmo IMC, elas têm indicações completamente diferentes do procedimento cirúrgico, né? Exatamente. Então, você, por exemplo, que tem um IMC 28, que quer ser submetido a um procedimento cirúrgico, é importante que você seja avaliada e, a partir dali, o cirurgião vai definir se vale a pena você emagrecer ou se vale a pena você fazer o seu procedimento naquele peso que você está. Fato é, gente, o procedimento cirúrgico, quando ele é feito no peso mais adequado, a paciente ela vai ter um resultado melhor e, com certeza, ela vai fazer o procedimento com muito mais segurança. Então, o IMC é uma preocupação? Sem dúvida, é uma preocupação. Mas é importantíssimo que você seja avaliada para poder chegar à conclusão do que se faz, o que tem que se fazer. Ou seja, precisa emagrecer? Não precisa emagrecer? E como emagrecer, que é o mais importante, né? Emagrecer às custas de saúde e não emagrecer às custas de loucura para poder perder a saúde e aí também se submeter a um procedimento numa condição ruim, né? Uma condição que você vai estar anêmica, com baixa de proteína, com sódio, potássio, magnésio, tudo alterado, e pode te causar um prejuízo muito grande durante o procedimento. Não é isso, Juliana? Isso, porque assim, as pessoas pensam que às vezes isso interfere no processo cicatricial delas, mas o processo cicatricial está muito mais relacionado com a nutrição do organismo mesmo, né? Se ela tem ali aqueles nutrientes importantes que você falou para o processo cicatricial, do que com o fato dela estar ali com o IMC um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, porque é isso, às vezes o paciente chega, ele está com o peso, né, o IMC ótimo, mas quando a gente vai ver nos exames, ele está realmente no estado de desnutrição, ele não está no estado melhor de saúde dele para poder cicatrizar bem, né? Não tem todas as vitaminas, os minerais ali nos níveis ideais que a gente fala, para poder realmente ter esse processo de uma forma bem tranquila para o corpo, né? Então está muito mais relacionado às vezes com o que você consome antes da sua cirurgia, se você equilibra esses alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios, se você não faz realmente essas restrições muito grandes para ter essa deficiência nutricional, do que às vezes com o seu IMC, né? Porque não é isso que vai determinar se você vai ter uma boa cicatrização ou não. É muito mais em relação ao que você realmente tem ali de nutrientes mesmo no seu corpo. Aveia mesmo, né? Eu vou precisar te interromper, nossa live está acabando. Está acabando. Olha para você, passou rápido. Nem dá para perceber que passou. Muito obrigado a vocês, obrigado, Ju, pela disponibilidade. Obrigada, gente, obrigada pela participação. Estamos à disposição, né? E vai ter mais, vão ter outras, tá bom?